podia tirar essa setinha aqui, pegar e fazer um quadrado nisso aqui, ó. Olha o que eu destaquei, citoplasma, hialoplasma e organela. E eu ia te colocar os sinais matemáticos. O sinal de igualdade diz que tudo que está desse lado é igual ao que está desse lado. E eu te diria essa soma, ó. Se eu somar o hialoplasma e as organelas, eu tenho o citoplasma. Tranquilo? Então, se eu te perguntar o que é o citoplasma? O citoplasma é o hialoplasma e a organela. Obviamente que eu posso dizer assim, olha, se eu estou nessa região da célula, eu estou no citoplasma. Mas em que parte do citoplasma eu estou aqui? Em que parte? A parte líquida. Como é que eu chamo a parte líquida? Hialoplasma. Agora, se eu disser assim, ó, estou dentro lá da mitocôndria, eu estou no citoplasma? Estou, mas só que eu estou dentro de uma organela. Tranquilo? 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 Pergunta. Então, o que eu posso te perguntar na prova sobre hialoplasma? Se tu fosse um professor sobre hialoplasma, o que tu perguntaria para o teu aluno? Qual a parte líquida do citoplasma? Pois eu fiz assim, qual a parte líquida do citoplasma? Que resposta tu espera que ele responda? É isso que eu espero que você responda. Oi. Tá bem, tá bem. Tranquilo? Carioteca. Não, eu só escrevi o nome da carioteca aqui, é que eu vou usar. Só escrevi o nome da membrana, carioteca. Já vou usar. Bom, olha só. O hialoplasma, ele ainda vai ser trabalhado em duas regiões. Uma região gel e uma região sol. Olha só. Se eu estou falando de hialoplasma, eu estou falando da parte líquida. Eu não estou falando mais citoplasma. Estou falando de hialoplasma. E o que se percebe é o seguinte, olha Lindinho para cá, ó. A parte líquida do citoplasma, quanto mais próxima da membrana plasmática, ela fica com uma consistência mais viscosa. Professor, o que é viscosa? Ó, viscosa é uma consistência mais gelatinosa. É a mesma coisa quando a tua gelatina começa a endurecer. Então, tu fica com uma substância, o líquido, ele fica mais grosso. Então a gente gosta de chamar que esse líquido mais grosso, mais denso, ele fica mais viscoso. E aí quando o líquido ele fica mais líquido, se dá para colocar assim, ele fica mais fluido. Então tu vai ter uma maior fluidez no hialoplasma na região próxima ao núcleo. Tu vai ter uma maior densidade do hialoplasma na região próxima à membrana. Vê como eu estou falando mais rebuscadinho. Mas eu posso dizer bem simples, ó. Aqui ó, é a região gel. E aqui a região sol, sabe? Sol, faz um nexo de memória, sol de solúvel, de mais líquido. Faz um nexo de memória, gel de mais o que? Consistente. Mas o que gel te lembra? Fala o gel, a primeira palavra que vem na tua cabeça. Perfeito, então é essa que tu vai guardar. Sol é mais perto da membrana do núcleo. E o gel é mais perto da membrana plasmática. Então, para te não confundir, tu vai colocar assim, ó, mais próximo do núcleo e mais próximo da membrana. Perfeito, então. Gel é mais próximo da membrana plasmática. Chega, né? Beleza, olha só. O conteúdo está parecendo um pouco mais fácil para vocês, é porque vocês estão vendo pela segunda vez. Imagina se vocês vissem isso 10, 15 vezes, né? O quanto domínio vocês teriam do assunto, tá? Bom, lindinhos, olha pra cá, ó. Olha só. Das organelas, nós temos algumas organelas destacadas que são importantes para o nosso conhecimento. Certo? Entre elas, nós vamos ter os ribossomos, os retículos, que são dois, o liso e o rugoso, certo? A mitocôndria e, importantíssima, o Golgi e o lisossomo, certo? Bom, todas essas organelas estão inseridas na célula porque as ajudam para que a célula possa fazer as suas funções. Vejam bem, célula tem uma atividade que é a mesma da atividade de um ser vivo, ou seja,
ela tem capacidade de nutrição, ela precisa gastar e produzir energia, e ela pode, em algum momento, reproduzir-se. Nem todas, tem algumas que não, mas a grande maioria tem a capacidade de reprodução, certo? Bom, então é o seguinte, ó, para que tudo funcione bem dentro de uma célula, tu tem que fazer aquele mesmo link. Sabe na aula que a gente comentou que dentro de uma instituição como é aqui a faculdade, nós precisamos ter pessoas trabalhando para fazer funções? A gente até brincou, tu precisa de alguém para fazer a faxina, tu precisa de alguém para cuidar da entrada, tu precisa de alguém para ficar confeccionando lá os certificados, outro para botar nota, outro para verificar se... Então quer dizer, tu tem várias pessoas para que se consiga fazer uma função geral, que é a educação que acontece aqui dentro. Dentro da célula a mesma coisa, meus queridos. Na célula tu vai ter estruturas que irão fazer funções. Quem são essas estruturas? Eu só posso, de maneira resumida, falar para ti assim, ó, são as proteínas. Então eu preciso ter proteína aqui dentro. Se eu preciso ter proteína aqui dentro, eu tenho que contratar essas proteínas. Porque a faculdade, quando precisa de um serviço, ela contrata pessoas. No caso da célula não dá, ela não vai contratar. O que ela vai fazer? Ela vai formar aquela proteína que ela precisa. Quem faz essa formação? Essa formação ela é bem complexa, ela começa lá no DNA, mas a organela que monta as proteínas, ela se chama de ribossomo. Então essa organela, ela vai fazer a síntese proteica das proteínas. É isso que ela vai fazer. É síntese proteica, né? Oi? É síntese proteica, síntese proteica. Ela vai fazer, ela faz as proteínas. O processo que ela faz, certo? Perdão, então vamos colocar assim, ó. O fenômeno dado à função dos ribossomos chama-se síntese proteica. E a síntese proteica tem vários processos que a gente pode ver passo a passo. Aqui, ó, lindinhos, além dos ribossomos, olha só, o ribossomo faz proteína. Olha bem, olha como é fácil de entender, ó. Proteína, eu vou precisar dentro da célula, mas eu vou precisar proteína também fora da célula. De novo, quem monta as proteínas é o ribossomo. E eu vou precisar de proteínas dentro da célula ou fora da célula. Quando eu preciso que a proteína ela vá fazer a sua função fora do conteúdo celular, a elaboração dessa proteína é mais complexa. Ela utiliza um número maior de organelas. Vou repetir de novo. Quando eu preciso fazer uma proteína que não vai ser utilizada dentro da minha casa, célula, e sim fora, eu necessito fazer algo mais. Vou dar um exemplo. Olha só, imagina que tu sabe... Não, vou fazer melhor assim, ó. Uma costureira. Costureira, ela sabe fazer roupas. Se ela for fazer uma roupa para o filho dela que mora na casa dela, ela vai confeccionar a roupa, experimentar a roupa no filho. Ficou boa, filho? Ficou, então pode usar. Agora, se ela vai fazer uma roupa para entregar para um cliente lá fora, o que ela faz? Oi? Pode falar. Ela vai tirar as medidas, normal, como tinha dos filhos, ela faz a roupa, e como é que ela entrega essa roupa? Pronta. Como é que ela entrega? Vai. Transporte. Ela vai embalar e vai dizer assim, ó, pro cliente dela. Vai botar numa sacolinha. Ela vai botar numa sacolinha. Tá aqui, ó. Pois é, gente, olha só. A célula faz a mesma coisa. O seguinte, ó. Se ela vai fazer a proteína para consumo dela, ela vai pegar e colocar um ribossomo livre no hialoplasma. Porque aí essa proteína pode ficar solta na célula. Agora, se ela quer que essa proteína saia dela, ela tem que embalar. Bom, aí, olha só. Costurar para alguém vestir e usar é uma coisa. Agora tu costurou e tu tem que embalar, tu está fazendo duas atividades. Está fazendo a roupa e embalando ela.
Bom, quem faz a roupa é a costureira. Tanto a roupa do filho de casa, quanto a roupa que vai para fora. Na célula, quem faz a proteína é o ribossomo. Mas quando essa proteína vai ser para exportação, essa proteína vai ser liberada para fora, ele vai fazer essa proteína dentro de uma outra organela, chamada de retículos. Então, toda vez que a proteína é para exportação, eu vou fazer essa proteína dentro dos retículos. Por isso que existem retículos chamados, olha bem, rugoso e liso. São dois retículos. Sim, professor, está complicando. Não, concentra. Tinho, deixa eu mostrar aqui para ti, ó. Apagar um pouquinho para não confundir, ó. Olha para cá. Dentro da tua célula, tu tem como se fosse grandes sacolas, grandes lamelas. E essas lamelas, olha para cá, elas são feitas de membrana, da mesma membrana plasmática. Ela é feita de membrana porque ela quer separar a substância que está dentro dela do resto do conteúdo da célula. Porque se a costureira faz a roupa para o cliente e coloca junto com as roupas que ela tem na sua casa dia a dia, pode acontecer que o filho vá vestir aquela roupa e achar que é a roupa dele. Então não dá para misturar. O que ela faz para que não aconteça isso? Ela pega e separa. Certo? E é o que a tua célula faz. A tua célula, ela tem o retículo endoplasmático que colado na membrana tem os ribossomos. E toda vez que tem o ribossomo colado, a proteína produzida fica dentro do retículo. Por isso que o retículo que tem o ribossomo colado vai ter a mesma função do ribossomo solto. Ou seja, síntese de proteína. Se é a mesma? Síntese de proteína. Mas eu quero só que tu me diga o seguinte: essa proteína que é feita pelo retículo é para ficar dentro ou fora da célula? Fora. Essa proteína que é feita pelo ribossomo, que não está no retículo, é para ficar dentro ou fora? Dentro. Perfeito. Entendeu? Meninas, perguntem. Tá abstrato? Tá. Tranquilo. Tá bom. Certo? Tem uma parte, lindinhos, esse mesmo retículo, ele tem uma parte que não tem. Essa é a parte chata, concentra. Essa é a parte mais chata, segura, concentra. Esse mesmo retículo, ele não tem proteínas, não tem ribossomos aderidos. Então, se ele não tem ribossomo, ele não pode fazer síntese. Não pode fazer proteína. Esse retículo liso, então, pessoal, mas para que tem essa merda então lá dentro? Tem essa merda porque tu gosta de sair de noite e tu não tem coragem de falar as coisas cara a cara com a pessoa, aí tu fica te escondendo atrás da bebida alcoólica. Só que o álcool para ti é tóxico, mas tu não quer saber o que ele causa na célula, tu quer saber o efeito que ele te dá no teu psicológico. Te deixa com mais coragem, tu fala as bobagens que tu não ia falar, mas o teu corpo tem de eliminar o álcool que tu consumiu. E quem desintoxica o álcool são os retículos lisos. Ele vai fazer a desintoxicação. Professor, mas não é o fígado que elimina o álcool? É, lindinho, é o fígado. E a célula do fígado? O fígado, meu lindinho, é feito de células? Sim. Se ele desintoxica, que organela que ele vai ter em grande quantidade? Retículo. Que tipo de retículo? Isso. Nas suas células. É que fica lá te bombando com testosterona. Quem é que vai destruir essa testosterona? Retículo liso. Isso. E aí quando ele ficar sobrecarregado, ele vai estragar e ele vai ficar que nem a Maria Melilo. Como é que é o nome daquela menina? A gostosona, aquela do BBB atrás. Maria, aquela. Tomou um monte de testosterona. Um monte não, talvez tenha tomado até pouco.
Talvez tenha ido no endocrinologista, ele tenha feito uma análise do sangue e diz, ó, toma esse pouquinho, mas aqui é brabo. Sempre dá problema. Ela nem toma cachaça, né? Toma pouco. Gurizada sabe. Casa da boba, cachaça a vida toda, ele toma boba, apaga boba. Não, vamos colocar assim, não, vamos colocar assim, vamos colocar assim, vamos colocar assim. Vamos colocar assim, não, vamos melhorar isso. Não, vamos melhorar isso, vamos melhorar isso. Imagina a pessoa tomando cachaça e anabolizante. Óbvio fica. É mesmo? Eu fui no médico uma vez, eu saí porta fora e disse que nunca mais vou nele, porque um alemão, parecia um rico, um consultório todo escuro, me sentei, sabe lá aquela conversa de médico, aí daqui a pouco falou, tu bebe? Eu bebo. Sabe quando tu bebe? Eu bebo. E ele perguntou pra mim assim, qual a frequência que tu bebe? E eu digo, eu não sei, um dia sim, outro não. 2 dias sim, 2 dias não, eu não tenho a frequência. Mas tá, e ele chegou e perguntou pra mim assim, tá, mas eu quero saber assim, numa semana, quantos dias tu bebe? Óbvio, eu puxei o freio de mão lá no último dente pra ele assim, 3 dias. Aí ele olhou pra mim e disse, bem assim, tu é alcoólatra. Eu digo, não. O que ele me falou, estou dizendo, ele me falou, tu é alcoólatra. Que a pessoa que bebe uma vez por semana já pode ser considerada alcoólatra. E aí, claro, ele me botou na terceira potência, eu tenho 3 vezes. Se eu digo pra ele que todo dia eu tomo alguma coisa, o que ele vai me dizer? Ele vai morrer. Porque um dia ele diz que o cara é alcoólatra. Mas é por conta de risco. Agora, se me perguntar o que o álcool faz contigo, entre outras coisas, vai me causar cirrose ao longo do tempo. Eu estou sabendo, né? Estou indo por conta de risco. Agora eu vou dizer para vocês, inclusive para ti, tá tomando testosterona, tá? Vai foder o teu fígado. Desculpa, mas vai acontecer. Só que para ele pode acontecer uma semana depois dele tomar e para ele pode acontecer 20 anos depois de tomar. Mas óbvio que antes dele saber dos 20 anos, quando ele estiver com 15 anos tomando, ele vai dizer assim, ó, isso é mentira. Faz 15 anos que eu tomo testosterona e eu estou aqui, ó, velho e forte. Mas um dia vai dar merda. Tá? Mas eu já sei, eu vou ter cirrose. Agora, eu sei, por conta disso. Né? Então vamos terminar isso aqui, ó. Quando eu pego a substância para exportar, eu uso o Golgi. O Golgi é a organela de exportação. E ainda existe uma última organela, que é o lisossomo. O lisossomo, na verdade, é uma organela que tem dentro da célula, que tem a função a mesma do nosso intestino. Digestão intracelular. Porque tu para fazer qualquer coisa no teu corpo, tu precisa de nutrientes. Então alguém tem que pegar esses nutrientes. E o processo de absorção e liberação de nutrientes vai se dar utilizando o lisossomo. Vamos terminar essa parte do ciclo para eu ter embora. Mitocôndria eu quero falar especial dela. Por isso que eu deixei ela de canto. O lisossomo faz digestão intracelular, dentro da célula. O Golgi faz secreção. Está no processo de secreção, ele fala para fora. Da costureira, faz cocô. O Golgi é a sacola. Na verdade, nem a sacola. O Golgi é a sacola que tem a função de sacar a costureira. O Golgi é a organela que pega a proteína e embala pela proteína. Então, por isso que a função do Golgi é secreção. Bondinhos, ó, núcleo. O que eu vou te perguntar? Já vou mais reto, porque eu tenho que sair, que é bem cedo, estou me esquecendo, tenho que buscar minha filha. Ó, núcleo. Então já vou direto no que a gente vai trabalhar na prova, tá? Eu dei uma enrolada agora aqui, mas vou ser mais sucinto. Núcleo. O que eu vou te perguntar do núcleo? Como está estruturado? O que é estruturado? O que compõe o núcleo? O núcleo tem uma membrana. Como é que a gente chama? Como é o nome da membrana nuclear? Carioteca. De novo, qual é o nome da membrana do núcleo? Carioteca. Ele tem uma carioteca e dentro do núcleo
tu tem um material nuclear. Dentro do núcleo, tu tem um material nuclear. O material nuclear é o DNA e o RNA. Olha bem, lindinhos. DNA e RNA tu tem por toda a célula. Mas no citoplasma tu tem em pouca quantidade. Tu vai ter em grande quantidade de material nuclear no núcleo. Por isso que a gente diz material nuclear, porque é onde nós encontramos em grande quantidade. O que é o material nuclear mesmo? RNA. Show de bola. Ah? Bom, o núcleo coordena a atividade da célula. O núcleo coordena a atividade da célula. Eu poderia dizer que a função do núcleo é coordenar o quê? A atividade da célula. Então, a função do núcleo é coordenar as atividades da célula. Tá, professor, mas quais são as atividades da célula? A célula, quando está em atividade, ela produz proteína, ela produz energia. E quando ela está inativa, ou seja, ela para com essas duas funções, ela começa a se reproduzir. Então, olha para cá. Olha para cá que é a parte pesada. A célula ela vai ter dois momentos. Ela vai ter um momento ativo e um momento de reprodução. O momento ativo e o momento de reprodução. O momento ativo nós chamamos de intérfase. E o momento de reprodução nós chamamos de mitose. O momento ativo é e o momento de reprodução, mitose. Te lembra que a mitose ocorre em 4 etapas? Que eu pedi para vocês gravar aquela frase. Qual é a frase? Prometo a Ana telefonar. Pro de prófase, meto de metáfase, anáfase, Ana, e telefonar de telófase, que é para te dar a ordem cronológica de acontecimento das etapas, certo? Não te esquece dessa frase. Não vais reclamar na hora da prova se tu te lembrar dela, tá bem? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Exatamente. Não vais reclamar. Te lembra disso. Bom, de citologia, o que vai cair na prova, eu falei aqui, excetuando a mitocôndria. É punk, é rapidinho aqui, ó. Mitocôndria cai bastante, porque é a parte mais essencial, certo? Mitocôndria, olha só, eu vou te perguntar qual é a função da mitocôndria, e tu vai dizer que é produzir energia para a célula, certo? A mitocôndria ela vai produzir energia. Mas o que é essa energia, professor? Essa energia, ela tem que formar moléculas de ATP. Dinho, olha bem. Moléculas de ATP, elas não são só formadas na mitocôndria. Elas podem ser formadas fora da mitocôndria. Então a gente diz o seguinte, que o processo de formação de ATP, que o correto seria a recarga, o processo de formação desse ATP nós chamamos de respiração. Como isso acontece? Na célula, a gente diz que é respiração celular. E ele pode acontecer fora e dentro de quem? Da mitocôndria. Quando for fora da mitocôndria, nós chamamos esse processo de anaeróbio. E quando for dentro, aeróbio. Além, olha só, dentro da mitocôndria, aeróbio. Fora da mitocôndria, anaeróbio. Tem que entender o seguinte,
Se tu pegar lá, na hora de fazer o resumo, nos sites, eles vão dizer o seguinte: olha, a respiração anaeróbia é sem a utilização de quê? Oxigênio. Oxigênio. E a aeróbia é? Com oxigênio. Tá, mas se o professor falou que a aeróbia só acontece na mitocôndria e a anaeróbia não tem a mitocôndria, e na aeróbia tem oxigênio, não, o que tu pode inferir com isso? Quem é que quer o oxigênio? Quem é que quer o oxigênio nessa história? É a mitocôndria, porque, olha só, é na mitocôndria que eu vou ter o uso do oxigênio para a produção de ATP. Tranquilo? Olha, quando o ATP é produzido fora, quando o ATP é produzido fora da mitocôndria, nós chamamos essa etapa de produção de glicólise. Show de bola. Quando o ATP vai ser produzido dentro da mitocôndria, eu vou ter duas etapas, que é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Tá me entendendo? Então, ó, glicose fora, Krebs e cadeia respiratória dentro, ó, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro. Ai, meu Deus, cara. Fica fazendo isso que nem eu 7 dias, aí tu vai ver que aí o cocô não funciona. Pelotense. Olha, das etapas, eu vou ter que te perguntar. Olha o que eu vou perguntar das etapas. Não tenho outra coisa a perguntar a não ser a sua produção, o local e o resíduo. Isso para as 3. Não tem aqui, ó. O que eu vou te perguntar? O local, aonde ocorre, quantidade de ATP que ela produz e o resíduo que ela libera. Olha só, e aqui no resíduo, na glicose, é bem chatinho. Tu tem 2 resíduos que a glicose produz. A glicose, ou ela produz ácido lático, ou ela produz ácido pirúvico. Na verdade, porque eu gosto como resíduo e entendo da parte bioquímica, que o resíduo da glicólise é o ácido pirúvico. De novo, por que não é o ácido lático? Não, porque o ácido lático é uma alternativa. Ela produz ácido pirúvico. Olha bem, a glicose, ela é a primeira etapa das 3. Bem com calma para te entender. Então, o que eu chamo de processo aeróbio, ele ocorre em 3 etapas. E um grande erro que se tem é dizer que a respiração aeróbia é porque tem apenas a etapa de ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Está errado. A respiração aeróbia, ela precisa das 3 etapas. Então a gente fica com um entendimento mais fácil assim, ó. Respiração completa faz as 3. A incompleta faz só a primeira. A anaeróbia seria o quê? Completa ou incompleta? Incompleta. E a aeróbia? Completa. Se ela é completa, tem que ser as 3. As 3 barba, partes. cabelo e bigode. Senão, tá faltando algo. Alguém sai prejudicado nessa história. Tá? Se tu nesse momento tá com dor de cotovelo, porque a tua parceria só apara o bigode, ou quando muito, né, dá uma penteadinha na tua suíça, não pode fazer nada. Mas depois de alguns anos de casado, tu pode ter certeza que cabelo e barba
Já? Oi? Quantos anos mais ou menos? Quantos anos isso? Depende da parceria, né? Depende da parceria. Que barbaridade. Alguns mais sortudos vai levar uns 10 anos para chegar lá. Imagina, né? 15 anos de casado. A gente chega em casa assim, amor, o quê? Barulho do cabelo de bigode. Ela pra ti e diz assim, vai chegar, né? Tá aqui, vai. Quem me chama? Macaco. E a gente, não, mas tinha penteado também. Mas aqui, ó, tá, descontraiu um pouquinho, ó. Vamos colocar aqui a produção. Ó, na glicólise, quando só ocorre a primeira etapa, se produz o ácido lático. E olha bem, Lindinho. Lindinho, olha bem, falei isso em aula e vou repetir. Fadiga muscular. Fadiga muscular não é causada pelo ácido lático. Fadiga muscular, para vocês que estão gravando aí, ó. Fadiga muscular não é causada pelo ácido lático. O ácido lático sinaliza que vai ocorrer fadiga muscular. Quem é o causador bioquímico da fadiga muscular é uma outra substância que é produzida chamada de íon de hidrogênio, o H+. Isso causa a fadiga muscular. Mas eu não vou detectar que vai haver essa fadiga se não existir ácido lático. Tanto é que, se tu for, eu falei pra vocês, se tu for um jogador lá de um time mais ou menos com din-din, que vai ter um aparelhinho, vai pegar o teu dedinho depois que tu jogou, no outro dia que veio, jogou no domingo, chegou na segunda-feira, enfia o dedinho e calcula a quantidade de ácido lático isso é que tem verdade. no teu corpo. Se tiver um nível elevado, tu está sujeito a ter uma lesão muscular, então aí tu não vai treinar. Se tu não tem um nível elevado, aí tu vai lá para o preparador físico para fazer atividade Muitos física. corredores fazem Bem isso. simples, porque ele é um sinalizador. Mas por que ele é? Porque o ácido lático é uma substância Sabe os corredores que ganham grana com isso? Eles vão correr provas veras mesmo, para ganhar mesmo, dependendo Agora, se a célula desse fez aparelho. ácido pirúvico e vai fazer a respiração, Não estão falando de atleta, ela né? transforma o ácido pirúvico em acetil-CoA e vai embora. Mas é que nem Aqui, fazer um ó, exame de... produção da glicose. Igualzinho. 2, mas deixa eu falar bem claro, ó. A glicólise, ela forma, somente a glicose, ela forma 4 ATP, só que ela gasta 2. 4 menos 2, 2. ó, a ATP é uma molécula energética. Eu não sei se tu viu nas outras aulas. ATP, aqui ó, ATP é uma molécula energética e ela tem essa sigla porque ela é uma adenosina trifosfato. Então eu vou simplificar o máximo possível nesse pouquinho tempo. É uma molécula que tem ligada nela 3 fósforos. Pode concentrar aqui, ótima pergunta. Ó, é uma molécula que tem 3 fósforos. As ligações de fósforo, essa aqui, ó, entre fósforos são as ligações energéticas, isso é uma molécula energética. E o processo de respiração, ele pega moléculas de ADP mais fósforo livre e encaixa esse fósforo livre na molécula de ADP e transforma em ATP. Então, o correto não é dizer que a respiração celular produz ATP. O correto é dizer que ela recarrega. Mas isso é produção. Tá? Então, aqui, ó. Vamos colocar bem certinho. Eu fiz isso. Produz 4, gasta 2, rende 2. Local. Onde acontece a glicólise? No hialoplasma. Resíduo ácido pirúvico. Ciclo de Krebs. Produção. Aqui ele produz 2. Não tem gasto, é 2. ATP. Local. Aonde acontece? Dentro da mitocôndria. Pode usar mitocôndria. Certo? Na parte, lá na matriz da mitocôndria. Vou botar na mitocôndria. Qual é o resíduo liberado no ciclo de Krebs?
CO2. Na cadeia respiratória, tu vai produzir Tem um bom professor, ele disse, de biologia. 32... Ele teve um bom professor de biologia. Olha só, sabe tudo. Ou existe. Estuda bastante. 32 a 34 ATPs. Depende da tua célula. Se é uma célula do tecido conjuntivo ou uma célula do tecido epitelial, é 32. Se a tua célula for do tecido nervoso ou do tecido muscular, a primeira coisa que vê. 34. Tá? Tem que conversar, não é? Cara, tu sabe das coisas. Onde é que acontece a cadeia respiratória? Tem pressa. Dentro da mitocôndria. Não é que nem só tu estás em aula que tu vai receber. O professor te E qual é o sabe resíduo responder. liberado Não é assim. pela... Qual é o resíduo? H2O, água. Então a água, ela sai no processo da cadeia respiratória, solta física, o gás solta carbônico no educação ciclo de física, Krebs e o ácido pirúvico na glicose. Se esse ácido pirúvico seguir no processo, é transformado em acetil-CoA e vai embora. Se ele não seguir o processo, é transformado em ácido lático e vai para o fígado ser transformado em glicose. Pô, vou te perguntar aqui, ó. Tá, última pergunta. O que acontece com o ácido lático? Vai para onde? E lá, o fígado faz o que com esse ácido lático? Transforma ele em? Energia. Em glicose. Então, de novo, olha só. Tu produziu o ácido lático, esse ácido lático vai para o fígado. O que o fígado faz com esse ácido lático? Transforma em glicose assim, ó. O fígado simplesmente pega o ácido lático e diz assim para a célula: ou abobada, ou burra, tu não fez o processo completo, tu fez o processo incompleto. Não é o nome do processo incompleto? Glicólise. Então faz de novo. Vê se tu consegue agora eliminar isso na forma de água e gás carbônico. Porque é o único jeito que teu corpo tem de pegar essa glicose e jogar para fora. Enquanto tu não transformar o que tu comeu em gás carbônico e água, ele vai ficar ciclando dentro do teu corpo. Oi? O excesso de acetil-CoA. Quando tu tem excesso de acetil-CoA na tua célula, não dá para transformar esse acetil-CoA em lactato. Então ele transforma em ácido graxo, que é lipídio. Tu pode colocar como resposta lipídio ou tu pode colocar ácido graxo. Lindinhos, para terminar e irmos embora, vou perguntar a característica e o local de encontro de cada um dos tecidos. Então eu já vou rápido. Tecido epitelial, a característica são células Postas. justaposta. Tem dois tipos de tecido epitelial: o de revestimento e o glandular. As glândulas são feitas de tecido epitelial. Glandular. Local de encontro. Qualquer nome de glândula que tu colocar, tu encontra o tecido epitelial. Qualquer parte que está revestindo o teu corpo, tu encontra o tecido epitelial. Eu encontro o tecido epitelial na pele. Eu encontro o tecido epitelial na glândula sudorípara, glândula sebácea, tireoide, fígado, tudo que é glândula eu encontro. Tá? Então eu vou colocar o local de encontro aqui no geral, pele. Conjuntivo. Principal característica: grande quantidade de substâncias entre as células. Gente, tem vários tipos, tem muitos tipos. Tecidos conjuntivos são os que têm maior quantidade. Por quê? Porque todo o teu interior do teu corpo é praticamente tecido conjuntivo. Certo? Um muito interessante é o tendão, que prende o músculo no osso. Outro muito interessante é o ligamento, que prende osso a osso. Se eu quero prender olha aqui, ó, um osso, outro osso, são duas estruturas que estão soltas. Se eu quero prender uma na outra, eu tenho que fazer algo para prender. E eu faço o ligamento de tecido conjuntivo. Sabe quando faz aquele brinquedinho que se movimenta todo? Você coloca um fiozinho. Teus ossos são assim, ó, entre um osso e outro vai ter o ligamento. Se você é jogador de futebol, tu faz uma luxação e ela for muito forte, essa luxação pode romper os ligamentos, está prendendo um osso ao outro, certo? Ó,
Músculo é preso por tendões. Conforme o número de tendões, tu chama o músculo. Se bíceps, tríceps, quadríceps, bíceps, não ganhar. Tá. Mas o tecido conjuntivo ele vai ser. Os subtipos são o seguinte, ó. Os de sustentação. O que é que sustenta o teu corpo? Então, o tecido de sustentação vai ser ósseo e cartilaginoso. Os de transporte, quem é que transporta a substância do teu corpo? Sangue. Então esse é o tecido conjuntivo. Certo? Aí eu vou ter os de transporte, sustentação, os de preenchimento. Professor, o que é esse preenchimento? Preenchimento é porque não pode ter espaço vazio no teu corpo. Os espaços têm que ser preenchidos. Lindinho, olha que coisa linda. Só aqui no Brasil que a gente gosta de chamar esse tecido de conjuntivo. Os uruguaios, ou melhor, os latinos, quem é da língua espanhola chama de tecido conectivo. Conectivo te lembra o quê? Conexão. É o seguinte, olha aqui, ó. Tu tem, no teu corpo, tu tem um órgão e tu tem um outro. Tu não tem dois órgãos, um colado no outro. Tu tem um órgão e tu tem um outro. Então tu tem um espaço entre um órgão e outro órgão. Esse espaço pode estar vazio? Não, porque não tem espaço vazio. Então o que eu tenho que fazer aqui? Tenho que preencher. Então eu vou colocar um tecido entre um órgão e o órgão. Te lembra que é o órgão que faz a função. Então se eu tenho um órgão aqui e tenho um outro órgão aqui, esse espaço não vai estar fazendo uma função. Ele vai estar sendo preenchido. E o tecido que faz isso é o tecido de preenchimento. Tá? É o Conjuntivo. tecido conjuntivo. E tem os tecidos especiais, que é o tecido hematopoético, que fica no meio do osso, para formar células sanguíneas, e o mais gostoso de todos os tecidos, gostoso de comer, que é o tecido adiposo. Gordurinha. Né? Porque se tu tentar comer uma picanha sem aquela gordurinha de cima, tu até é bom, mas o dia que comer com uma gordurinha bem feitinha, tu vai ver que é muito melhor. Né? Comer é uma questão de gosto, né? Vou falar sério, né? Nem vou alongar. Muscular, função. A principal característica do tecido muscular é contração. Certo? Oi? Contratibilidade também. Essa concordância é perfeita. Contração, contratibilidade, contraindo, show de bola, tranquilo. Subtipos. Tu tem o muscular liso, o estriado esquelético, estriado e o cardíaco. Cardíaco. Questão de prova hoje. Tá? Questão de prova hoje. Questão de prova. Ó, o liso, ele compõe todas as vísceras. Liso tem contração involuntária. Liso se contrai de maneira lenta. Lenta, involuntária. Lenta, involuntária e forte. Contração muito forte. Ele é liso. Olha que loucura. Ele é chamado de liso, porque os outros dois... Estamos terminando, gente. Falta só isso aqui, porque nervoso não cai. Ele é chamado de contração muscular, esquelético e muscular cardíaco. Os dois são chamados de muscular estriado esquelético e estriado cardíaco. O que é essa estriação? As fibras. São as fibras. É o seguinte, lindinhos, só para São vocês as entenderem. claras e escuras. Duas claras e escuras. Três frases eu vou te explicar isso. A célula muscular lisa, ela tem as suas fibras contráteis desorganizadas. As células muscular esquelética e a muscular cardíaca têm as fibras contráteis organizadas. Como essas fibras estão organizadas, elas demonstram visualmente um padrão de cor sim, cor não, cor sim, cor não, cor sim, ou seja, listrarem. Eles não chamam nem de cor sim, cor não, porque eles são tudo rebuscados. Não gosto de chamar de listradinho. Aí resolveram chamar isso de estriado. Mas são listras que a célula tem. Esta listra é uma listra, para te ver uma listra tem que ter um contraste. O que é contraste? É uma cor clara contrastando com uma cor
escura, então tu vai ter uma listra escura e uma clara. Uma escura e uma clara. Quando, olha que loucura, olha que loucura. Quando o teu músculo contrai, ele fica uma cor só. Quando ele relaxa, ele fica listradinho. Miozinho aqui, gente. Exatamente. Porque o espaço da cor clara é o espaço de contração. É a mesma. Entendeu? O esquelético e o cardíaco são listradinhos. O liso não. Porque se tu comprar uma camisa listradinha, ela não pode ser uma camisa. Não pode. Ela só pode ser listrada. Né? E ela, se ela é listradinha, porque ela pode. Olha que beleza a minha camisa aqui, ó. Ela é lisa ou é listrada? Tem uma encolhida na barriga, né? Listrada. Mas como é que sabe que ela é listrada? Porque ela tem uma faixa escura e uma faixa clara.